Boa noite, sejam bem-vindos a essa noite. Essa noite nós estamos encerrando um ciclo, que é um ciclo do sistema respiratório. Então, a partir de hoje, a gente vai finalizar aí essa primeira fase, essa primeira etapa, que é a etapa do sistema respiratório, dentro da visão metafísica da saúde. Então, hoje nós vamos abordar alguns temas aqui, que são os fenômenos respiratórios. E aí, dentro dos fenômenos respiratórios, nós temos a abordagem de algumas questões, que serão as seguintes: tosse, espirro, bocejo. A gente vai falar também sobre a questão do soluço e também a gente vai trazer aí um pouquinho esses apontamentos referente como que a questão metafísica é uma leitura mais ampla para a gente compreender. Lembrando sempre que a visão metafísica ela é mais um auxiliador de amplificação da nossa visão com relação à nossa saúde. Então é importante que a gente faça essa compreensão de que a nossa saúde ela tem que ser vista dentro dessa visão mais ampla. E aí a gente precisa perceber que o estudo da metafísica da saúde vai nos auxiliar para ampliar essa nossa visão. Lógico que a gente tem que levar sim em consideração os pontos que são do ambiente, os pontos que são da questão fator ambiental, quando eu falo ambiente, né? E essa questão das relações. Mas, dentro de tudo isso, a gente sabe que a gente tem uma questão de alergias, de processos, mas o que desencadeou esses processos é importante que a gente compreenda. E a visão metafísica, ela traz este apontamento, entende? É dentro dessa visão que ele vai ampliando nossos pontos. Então, para começarmos, nós vamos apontar aqui sobre a tosse. E para falar da tosse, a gente vai então adentrar um pouquinho a essa questão. Primeiro, o que é a tosse dentro da visão de saúde, e a gente vai fazendo assim os apontamentos, tá bom? Então vamos lá, essa live é mais curtinha, mais simplificada, direta ao ponto, e a gente vai pontuando essas questões. Para começar então, vamos lá. A tosse, ela é um reflexo do quê? Dessa desobstrução das vias aéreas inferiores. Então, conforme eu vou tossindo, vou tirando essas desobstruções que estão dentro das minhas vias aéreas mais inferiores. Então, o que a gente precisa compreender dentro da questão respiratória? A gente sabe que a gente tem aqui nas fossas nasais, essa abertura, esse espaço de entrada de ar que adentra todo o meu organismo, percorre os caminhos que nós chamamos dentro da questão do yoga, do Ayurveda, nós consideramos que são tubos, canais de conexões, nadis, os canais, essas aberturas que vão fazer essas passagens. E quanto mais limpo esses espaços tiver, mais saúde e longevidade eu tenho. Então, vamos pensar que nós temos esses dutos, esses tubos, que vão percorrendo o nosso corpo, que vão percorrendo todas essas nossas estruturas. E aí, quanto mais liberado estiver estes espaços, melhor flui o prana. O prana, a energia vital. Então, a gente tem que estabelecer que a respiração, ela é um processo de interação. Ela é um processo que eu tenho essa questão do inspirar, do expirar, que nós já falamos em outras lives. E aí a gente vai compreender essa desobstrução dessas vias aéreas, inferiores, que é um processo que a tosse faz ao longo desse processo. Bom, pensando nisso, agora a gente vai começar
ter essa leitura da tosse dentro da visão metafísica. Então vamos compreender. A tosse é uma repressão de impulsos agressivos. Ela é uma repressão de impulsos agressivos. Ou aquela questão do desejo de atacar. Então, quando eu tuço, é esse desejo de atacar de alguma maneira, de alguma forma, as pessoas, as situações, enfim. Mas esse atacar, eu tenho que entender no sentido não só violento da coisa, mas esse atacar de alguma maneira que eu me expresso, né, também. E aí, a tosse, ela também vai ter o seguinte, o ato de tossir, ele é um desejo inconsciente de eliminar as nossas crenças e os nossos valores que a gente foi absorvendo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente tosse, é uma forma também de desprendimento, de nos desprendermos de crenças que está ali com a gente absorveu ao longo de toda uma vida e que a gente precisa hoje se desprender disso, que de alguma forma está provocando aí conflitos internos. Porque tudo aquilo que talvez está ali dentro de você, já no seu íntimo, no seu interno, já não condiz mais com a sua realidade. Então essas crenças, elas precisam ser expulsas de alguma forma, de alguma maneira. Então eu tenho que desprender-me dessas crenças, dessas limitações que há tempos foram carregadas comigo. E uma forma de fazer essa manifestação é por meio da tosse também. Então, a tosse em si, ela vai representar essa necessidade de desprender-se dessa confusão interior que acabou causando ali. Por quê? Você já está num outro processo, estabelecendo uma outra situação. E aí, o que acontece? Você precisa, de alguma forma, tirar isso de você, desprender-se de todas aquelas questões de crenças e valores anteriores. E a tosse, ela vai trazer essa representação dessa necessidade de desprender-se de toda essa confusão que foi criada. E também o desejo de revidar as agressões, como eu falei anteriormente, sofridas, que permaneceram ali na sua vida por um longo período. Então, de qualquer forma, eu posso compreender que a tosse, ela é uma maneira de esvaziar aquele ser que está totalmente explodindo por dentro. Ele está explodindo por dentro, então, quando eu tuço, esse ato de tossir é uma maneira de tirar tudo aquilo que está explodindo dentro de mim, que está gerando esses conflitos internos, por uma questão de se esvaziar de crenças e valores que já não condiz mais com a realidade que você vive hoje, ou também de situações que você reprime e fica ali guardado e vai gerando toda uma questão de você querer atacar de alguma forma, um ataque de forma de defesa, vamos dizer assim. Então, esse processo acaba ocorrendo devido à tosse. Então, esse processo, é importante que a gente compreenda que a tosse, ela é um auxiliador de libertação também, para que você se liberte dessas crenças, desses valores que já não mais condiz com o que seu ser de essência é. Percebe que essa questão é importante para a gente estabelecer que a tosse é um processo de autoconhecimento, onde eu vou me revitalizar para poder me restabelecer novamente para uma nova situação. E aí, se a tosse vai se amenizando, ela vai se amenizando quando? À medida que a pessoa vai se desvencilhando de todos aqueles conteúdos que estão agregados ali no interior dela. Quando ela se permite se libertar, a tosse vai diminuindo. Agora, se ela estabelece, a permanência da tosse vai ocorrer se essa pessoa ela estiver ali ressentindo, não prendendo, não permitindo que aquilo se desprenda de si. E aí
vai gerando aquele incômodo profundamente. Porque aquilo que eu não desprendo, que eu não liberto, que fica preso dentro de mim e já não mais condiz com a minha vida, vai me gerando o quê? Um desconforto. E aí eu vou ficando um pouquinho constipado com tudo isso. Essa tosse vai trazendo uma situação um pouquinho mais conflitante, porque já tem um conflito interno. E ela vai deixando aquilo um pouquinho mais ainda conflituoso. Então, quer dizer, nesse aspecto e nesse ponto, eu tenho que observar que essa tosse, ela é um convite de renovação, de reformulação interior, para que eu possa avançar e seguir de maneira diferente. Então, o que é importante? Que você aceite esse processo da tosse, perceba, identifique e liberte. E se desprenda das crenças e dos valores que não mais pertencem à sua necessidade de ser. Então, o que é importante com a tosse? Que eu me desprenda de todas aquelas questões que estão comigo. Porque se a tosse é algo que eu preciso me desprender de crenças e valores que estão internamente dentro de mim, é importante que eu faça essa reformulação interior para liberar tudo isso que está aqui me travando e que limita e que já não mais pertence ao que eu vivo hoje. Eu preciso libertar isso de alguma forma e de alguma maneira. Percebe que a tosse é um processo de autodespreendimento de tudo aquilo que já não mais pertence a você. De tudo aquilo que reprimiu você, de alguma forma atacou aí você. E isso gerou todo esse desconforto para você. Certo? Bom, então agora a gente vai para o segundo ponto, que é o espirro. Quando você espirra, o que será que está acontecendo? Já parou para pensar nisso? O que acontece quando você espirra? O que o espirro exatamente está querendo dizer? Já parou para observar? Ele é um impulso de defesa contra ideias e energias negativas. Então, cada vez que você espirrar, observa se você está tendo aí uma questão de um impulso, né, de defesa contra algumas ideias que você está tendo ou de energias negativas. Então, eu vou te trazer aqui alguns exemplos com relação a isso. Mas, primeiramente, vamos entender, dentro da questão da saúde, da visão de medicinal mesmo, né, da medicina ocidental, o que seria esse espirro? Ele tem como finalidade fazer o quê? Limpar as passagens do ar da região do quê? Da região do nariz. Então, quando eu espirro, eu estou querendo justamente limpar essa passagem desse ar na região do nariz. Isso na questão da medicina de modo geral. Agora, dentro da metafísica, eu vou fazer o quê? Quando eu espirro, eu tenho que observar esses meus impulsos de defesa contra algumas ideias. Exemplo, eu tenho um pensamento negativo e aí eu espirro por conta desse pensamento negativo que eu tive. Ou eu posso ter um espirro devido a uma pessoa contradizer aquilo que eu estou pensando. E aí eu solto um espirro por isso. O espirro também pode acontecer, por exemplo, quando você tem uma pessoa que está ali com mal olhado, com olho gordo. Então você acaba espirrando para expulsar isso. É uma forma de você expulsar algumas energias negativas que você acaba detectando. Inclusive, existem algumas pessoas com cargas e energias negativas. Quando essas pessoas se aproximam de você, às vezes está ali tranquilamente, tudo perfeitamente dentro do controle. E de repente você solta um espirro quando essa pessoa se apresentou ali. Ela apareceu, surgiu e você espirra. Então, esse espirro também tem a ver, talvez, com essa detectação que você fez dessa energia negativa que essa pessoa gerou em você. Ou
Só o fato dela se aproximar de você, ela já manifestou essa energia, você já detectou, né, na verdade, essa energia. E aí, como você já detectou, gerou essa questão. Vídeo tá parando. Ué, o vídeo tá parando? Será que é isso? Agradeço, Raquel, pelo retorno aí. Deixa eu ver se tá parando. Só. É que aqui pra mim o meu retorno tá tudo ok. Será que é a internet? Talvez se você... Porque aqui pra mim o retorno tá ok. Então às vezes pode ser, Raquel, a sua internet. Sabe o que você faz? Desconecta a sua internet e reconecta novamente. Que aí às vezes dá certo, tá? Porque aqui pra mim o retorno tá tudo ok. Bom, agradeço aí, viu, pelo retorno. Bom, continuando então, a questão do espirro. Então essa liberação, né, é uma forma de eu libertar ou é um detector de energias negativas que esteja acontecendo ali, certo? Deu certo aí, Raquel? Pois dá um retorno se deu certo. Bom, parou de ficar pausado o vídeo? A dica, né, para tudo isso é a gente fazer o quê? A gente manter a nossa saúde e o bem-estar, administrando o quê? Os nossos impulsos e não reprimi-los. Todos os impulsos que chegam até mim, que eu observe, que eu analise. E, ai que bom, Raquel, e que eu possa, daí em diante, ir melhorando. E não reprimir o que eu estou sentindo, mas administrar da melhor maneira, para que você também não fique atacando as pessoas e que você saiba libertar e eliminar da maneira certa, do jeito certo. E lógico, a tosse também tem uma questão climática, que a gente sabe que inclusive a gente está passando por um momento justamente onde as pessoas estão ficando mais adoecidas, principalmente dos processos respiratórios. Tem a ver com a interação com o ambiente? Tem. Tem a ver com a questão climática? Tem. Mas a gente também tem essa leitura da metafísica que pode também ser um auxiliador mediante a todos esses fatores. Então, não podemos deixar de compreender que existem esses fatores ambientais também, que são fenômenos, mas eu posso ter esse auxiliador que é importante também. Bom, bocejar, a pessoa geralmente diz assim, né? Quando alguém boceja, o outro sente vontade de bocejar. Então, aí tá ali e boceja. Então, quando alguém boceja, o que isso significa? Significa a mobilização orgânica para refazer-se do desgaste físico e de perda energética. Toda vez que eu bocejo, eu estou fazendo uma recarga de energia. Estou me recarregando. Realmente acho que o vídeo agora deu uma parada aqui, viu? Aqui, continua. Deixa eu ver o que aconteceu. Bom, vamos dar continuidade que eu acho que restabeleceu. Só um instante aqui. Vamos lá. Acontece, né? Faz parte do show. Bom, dando continuidade, nós temos algumas questões que são assim. Na verdade, só fazer uma pausa, porque acho que hoje o Instagram, na verdade, também tá dando alguns pau, viu, gente? Falar a verdade. Hoje o Instagram não tá muito legal. Eu já percebi logo de manhã cedo que ele tava meio bugando. Falei, eu acho que hoje nós vamos ter alguns probleminhas aí. Porque de manhã ele tava meio, assim, de manhã pra postar algumas coisas. Foi meio esquisito, viu? Mas enfim, vamos tentar seguir aqui e ver no que vai dar. No final das contas, vamos resistir, nós somos resistentes e a resistência nos segue. Vamos lá. Como eu falei, bocejar, ele é uma questão de uma mobilização orgânica para refazer-se de um desgaste físico e de perda energética. É um desprender-se da negatividade que está agregada em mim. Quando eu bocejo, né? O bocejo ele é importante, por quê? Quando eu bocejo, o que vai acontecer? O bocejo é importante porque ele é um mecanismo do corpo
para repor as energias que foram consumidas ao longo do esforço físico. Então, olha quanto é importante bocejar. Bocejar repõe as suas energias. Bocejar vai revigorar você. E bocejar é uma forma de limpeza. Às vezes, você bocejando, você retira toda essa energia negativa agregada em você. Você consegue se revitalizar das perdas energéticas, do seu desgaste físico que teve ao longo do dia. Então, bocejar é saudável, é muito importante, porque quando você boceja, você também tem um detector de... Isso aqui é assim, né? Se eu tô bocejando muito, por um longo período de tempo, você tá com uma sobrecarga. Você tá sobrecarregado. Então, existe ali, no seu bocejar, uma questão que é assim. Bocejei por um período, legal. Eu estou me revitalizando, me revigorando das minhas energias, ok? Agora, se eu bocejo muito e por um longo período, o que acontece? Bocejar constantemente, eu tenho que observar, porque aí tem uma carga muito pesada em cima de mim. Né? Se você observa uma coisa, olha que interessante, isso é bem bacana também que eu vou falar agora. Às vezes você entra num ambiente e nesse ambiente, você constantemente, naquele ambiente, você fica bocejando. Você entra ali, estava tudo bem e começa a bocejar. Então, o que você detectou ali? Principalmente se você for uma pessoa bem sensível. Quando você entra no ambiente e você começa a bocejar bastante, isso significa que aquele ambiente está muito carregado com energias negativas. E você, com a sua sensibilidade, percebeu isso e o seu organismo automaticamente já entrou em ação. Você percebe como é mágico, né? Tudo isso? Então, automaticamente, ele entrou naquele ambiente, aí ele começa a bocejar e às vezes você boceja por várias vezes consecutivas e depois você fica tudo bem, né? Ou aí você percebe que aquela carga ficou bem densa mesmo e aí você já conseguiu eliminar ali no seu bocejar e já auxiliou bastante. Bocejo promove a captação energética e o desprendimento dessa energia negativa. Então, o bocejar, ele é um detector de que você precisa ir, no caso, repor energia, que foram as energias que você perdeu ao longo de um caminho, e também um detector para observar a carga energética negativa que está se agregando ali com você, ou que no caso você está percebendo dentro de uma situação, ou ambiente, ou pessoa, certo? Bom, agora, desculpa gente, agora, falar em tosse, eu também tô com um pouquinho desse desprendimento, sabia? Deixa eu tomar um chazinho aqui. Falar em chá, já vou dar uma dica importante para vocês, hein? Um chazinho é muito bom, faz muito bem para a saúde. Existem vários chás importantes. Então, gente, eu vou falar para vocês uma dica, tá? De um perfil também bem bacana para vocês seguirem, que vão ter muitas coisas boas sobre saúde, sobre conceito de consumo, sobre saúde voltada para o consumo consciente e saudável. Esse perfil chama-se @mude consumo consciente e saudável, tá? Então, quem tiver aí à vontade, quiser seguir esse perfil, eu sugiro bastante, porque lá vai ter sempre muitas dicas boas de várias questões da saúde. Como a gente tá falando de saúde aqui, inclusive eu tô tomando um chazinho, que é uma dica deles também, que é o chá que tem aqui. Agradeço aí, já foi colocado inclusive aí o perfil, né, dessa Mude que eu estou falando aqui. Então, gente, esse chazinho aqui, ele tem canela e cravo. Então, é importante que a gente também se conecte com chás, com coisas boas, que faz assim aquele bem pra gente, né? Nós estamos sempre em constante renovação,
transformação. Então é importante que a gente também dê esse autocuidado com a gente e também se perceba que é importante que a gente faça aí essa questão de observar que é importante a gente manter a nossa saúde, manter aí as nossas questões sempre alinhada e buscar, lógico, caminhos mais naturais para se manter bem e se manter saudável, tá? E como eu uso bastante a voz, às vezes tem uns momentos que é importante um gengibre também, né? Muito bem, vamos lá, seguindo. Bom, agora a gente vai falar sobre o ronco. E aí, você ronca? Você não tá deixando as pessoas dormir? O que tá acontecendo, hein? Às vezes a gente ronca porque trabalhou muito, tá muito cansado, mas também, junto disso, possa ser que tenha aí outras questões. Por quê? Se é um ronco pontual, eu ronquei essa noite porque eu tava muito cansado. Então, é pontual, ok? Mas se o ronco é algo rotineiro na sua vida, aí é hora de você pensar. É hora de você refletir sobre isso. Então nós estamos aqui para fazer isso. Essa reflexão. E olhar, gente, as claras. Olhe as claras, aquilo que é, e veja. E reconheça. Não se coloque maquiado. Não se julgue. Ah, é porque, é por isso, é por aquilo outro. Não. Olhe para você com o espelho da verdade. Se veja, se perceba. Aquilo que te identificou, aquilo que te tocou, não fica fazendo rodeios. Assuma para você aquilo que você precisa melhorar, né? Então, eu vou entender, eu vou compreender, vou melhorar aquilo que está em mim. Então é importante que a gente faça essa reflexão também sobre esses pontos. E o ronco é um ponto importante, porque uma pessoa que ronca, ela não quer abrir mão de seus valores e ponto de vista. Bem diferente da tosse, né? A tosse é se desprender desses valores e dessas crenças. E aí, se eu não libero pela tosse, eu gero ronco. O ronco é essa teimosia, vamos dizer assim. Essa é aquela pessoa cabeça dura, que não muda nada a sua opinião, os seus valores e se acha o dono da verdade. Ele quer ficar ali preso, né? Preso naquela situação. Uma pessoa que ronca, ela permanece com as suas velhas crenças. Então, como eu falei, é o contrário da tosse que libera as crenças. Uma pessoa que ronca, ela quer ali permanecer introjetada, mergulhada nas suas velhas crenças. E ela é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou continuar assim e não vou mudar. Mas ela esquece que a vida é movimento, que a vida ela está em constante movimentação, que você precisa renovar o seu ser. Assim como a sua vida se renova, você se renova também. E se você ficar parado no tempo, gera essa teimosia, gera esse apego. E geralmente pessoas que roncam são pessoas geralmente controladoras. Então, veja bem, uma pessoa que ronca, ela tá ali presa. Não, eu não vou liberar as minhas crenças. Eu não vou liberar os meus valores. Aí eu sou dona da verdade. O que eu falo é a verdade. Então ela se prende em umas coisas que é tudo ilusão. E ela, de vez libertar aquilo para se reconhecer como um novo ser, não. Ela se fecha. Ela se fecha, se prende e não deixa esse ar sair. Porque a tosse é uma forma de manifestação de tirar o ar que está dentro. Então, é o desvencilhar-se. E aí, o que acontece? Quando eu não ronco mais, significa que eu me desprendi de tudo isso. Então, não roncar é você se desprender-se. Agora, o roncar é você estar preso nessas crenças. Então, se você não é uma pessoa que ronca, então você não está nessa frequência de manter as suas velhas crenças limitantes. Você não está preso a isso.
Você não está naquela teimosia. Agora, a pessoa que ronca, ela traz a teimosia, ela traz os seus velhos costumes e crenças que estão ali introjetados e ela não larga por nada desse mundo. Ela quer ser o dono da verdade e geralmente quem ronca são pessoas controladoras, certo? Como eu falei, o ronco ele é meio que ao contrário da tosse. A tosse, ela libera as nossas crenças e o ronco prende as nossas crenças, nos limitando e nos enxergando como o dono da verdade e aí querendo ser um controlador de tudo aquilo, por isso que eu me apego. Se fosse para mudar uma outra palavra para a pessoa que ronca, eu diria apego. Uma pessoa que tosse, ela está se renovando, se reformulando interiormente, certo? E o espirro, como eu falei, só fazendo uma revisão aqui rapidinho, o espirro, ele é você se desprender-se, né, dessas detectações de energias negativas ou de pensamentos que você estabelece. Algum pensamento que contradiz, que não diz, que conflita com o que você pensa, é um espirro. Uma energia captada negativamente, você espirra. Um confronto que você tem de opiniões, de ideias, você espirra. E aí isso tudo gera essa manifestação. E o bocejo é uma forma de você se revitalizar das perdas energéticas, de você se restabelecer e também se desprender da negatividade que possa ter sido aí sentida por você dentro de um ambiente e também daquilo que você vai agregando de negatividade e de densidade com o seu corpo, com o seu organismo. E aí, quando você boceja, você faz essa limpeza, essa purificação para você seguir aí mais leve, mais suave. Então, faz esse exercício, né, de observação quando você faz esse bocejo. E aí a gente tem que observar, né, se esse bocejo é constante, é porque tem muita negatividade aí, muita coisa presa aí com você. E se você também boceja em alguns momentos pontuais, como é que você se sente depois do seu bocejo? Se está mais leve, mais solto, como que você está se sentindo depois desse bocejo? E o ronco é essa questão da teimosia. Então, se você ronca bastante, começa a fazer essa autoanálise com você, com relação ao seu prendimento a essas crenças, com relação à sua teimosia, com relação à sua questão de pensar que só você é o dono da verdade e que o que os outros falam não tem nada a ver, eles não estão com a razão, é só eu que tenho razão. É hora de você também reformular aí as suas crenças e parar de controlar tanto as pessoas, certo? Fica a dica aí para vocês e nós vamos agora para o último, soluço. O soluço, ele é uma forma, um aprisionamento e medo do desfecho que está acontecendo ali de uma situação. Então, quando acontece uma situação, possa ser que eu estou ali com medo, eu estou me reprimindo de uma situação e eu não sei muito como lidar com aquilo. Então, isso gera uma instabilidade em mim e eu acabo fazendo o quê? Né? Tendo soluço. Acabo tendo esse soluço por isso. E o soluço, ele é uma manifestação que acontece no diafragma. O diafragma é uma musculatura mais interna aqui da região mais baixa. Então, ele acaba gerando essa descompensação e por isso que ocorre esse soluço. Então, o soluço, ele é um aprisionamento e o medo daquilo que vai, do desfecho de uma situação qualquer. Então, isso acaba me gerando essa sensação, certo? Então, nós falamos aqui sobre os pontos, que é a tosse, o que é o espirro, o que seria o bocejo, o ronco e o espirro. E nós estamos hoje finalizando e findando os sistemas respiratórios, certo? Do nosso estudo da metafísica da saúde. Quero agradecer por você estar aqui com a gente, acompanhando as nossas lives. E lembrando que Metafísica da Saúde, ele parte de um estudo que tem 5 volumes. Os livros estão aqui comigo. Eu tenho aí na nossa bio, inclusive um link dos livros. Se você ainda não adquiriu, se você quer adquirir, se você quer ter interesse de aprimorar esse estudo. Eu já falei que isso aqui, ó, é uma biblioteca que você possa ter na sua casa para compreender melhor a sua saúde, a sua visão de saúde e ampliando. Então, eu super indico essa coleção aqui de 5 volumes que nós estamos estudando aí ao longo de todo esse processo. E a gente está finalizando hoje
o sistema respiratório. Caso você não tenha assistido as outras orientações das lives, também estão ficando alguns pontos disponíveis lá no nosso canal do YouTube, tá? Ser Essência Renovadora, é só acessar. E você também pode acessar pelo link que está na bio, que lá vai te direcionar diretamente para o canal do YouTube. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: a saúde, de um modo geral, a sua saúde respiratória, ela vai ter a ver com a sua interação. A sua interação que você estabelece com o meio, com o que está à sua volta. Então, quando você observar melhor e se perceber como que você está interagindo, como que você está se permitindo interagir e perceber o ambiente, a sua interação com esse ambiente, a vida começa a mudar. Lembre-se, tudo na vida está em movimento. Tudo na vida se renova. Então você, ser de luz, ser de amor, lembre-se que você também se renova. Você se renova a cada amanhecer. E você é um ser de essência renovadora. Esse é o nosso lema. Sempre lembrar você de que você é um ser de essência renovadora. Que todos os dias, por mais seja, não importa como seja o seu dia, ele pode ter muitos desafios, pode ter muitos conflitos, situações em que você se desequilibre, que você se desespere, que você se sinta triste. Mas lembre-se, sempre tem um dia de cada vez. E você pode e deve se renovar diariamente. Diariamente a vida te dá a oportunidade de renovar-se para ser alguém melhor. E para isso é importante que você esteja conectado com essa energia de essência renovadora. É fácil essa tarefa? Nem sempre. Mas lembre-se, você é um ser de luz e amor. Você é um ser que vibra a luz do amor. Sabe por quê? Porque o amor move o mundo. E a nossa interação com o nosso sistema respiratório é justamente essa interação com o prana, com a vida, com a energia vital. Quanto mais eu me permito respirar, mais eu me renovo. Mais o meu ser se adentra de energia, de prana, e essa vitalidade renova todo o meu ser. Então, gratidão por estar aqui, por esse encontro, por esse momento. A gente vai continuar as nossas lives agora a partir de agosto. Esse mês de julho, nós vamos fazer uma pequena pausa aí para absorver todo esse conteúdo, todo esse aprendizado e também dar uma pausinha aí, né? Fazer uma férias, uma mini férias, uma mini férias para todo mundo se recompor, se restabelecer, para poder renovar as suas energias também, para que você possa vir para agosto junto comigo renovado, compreendendo todos esses aprendizados. Então, essa pausa, ela também é necessária para que a gente possa depois em agosto continuar o sistema digestório, que ainda pertence ao volume 1, tá? O volume 1 aqui, ó, que eu tô com ele na mão, ele é o sistema respiratório e o digestivo. Então, o sistema respiratório nós já findamos. E quando a gente voltar agora em agosto com as lives, nós vamos continuar aqui no sistema digestivo. Então, hoje é o último dia do mês de junho, mês 6, e nós estamos findando as lives dentro da Metafísica da Saúde com relação ao sistema respiratório. E a partir de agosto, nós vamos retornar com o sistema digestivo. Quero agradecer a sua presença e dizer que você é muito importante para mim e para o universo. Quero agradecer de coração o seu momento dedicado aqui junto comigo nessa conexão. Gratidão por hoje, gratidão pela vida e por cada oportunidade de viver. E findamos assim, dizendo sempre Namastê.